Fala galera, eu já assisti a Creed 3 e essa crítica aqui, galera, é completamente assim, ó, sem spoilers. Logo mais sai no canal também a crítica completa com spoilers pra gente poder conversar abertamente também sobre alguns pontos específicos que acontecem no filme. Galera, antes de começar, já curte o vídeo, já assina o canal, tá aquela mega ajuda que vamos falar real, não custa nada. Dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, ó, se tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, curte o vídeo, assina o canal, para não perder absolutamente nada. Galera, vamos começar porque aqui, ó, não tem vinheta, não tem inserção de imagem, não tem a trilha, uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. Eu já quero começar dizendo assim que eu sou um grande, mas um grande fã de toda a franquia Rock e obviamente já da franquia Creed também. Porque obviamente, né, galera, a gente já tá no terceiro filme e óbvio que ele já se tornou uma franquia e que teremos continuações, tá? Isso já está falado, inclusive, pelo próprio Michael B. Jordan, que a gente terá continuação e também a possibilidade em relação a spin-off de rolar também. Uma coisa que é muito importante sobre a maneira como o Creed 3 ele é montado, tá? A história ali envolve muito o Ryan Coogler também, ele tá também ali de algum jeito, né? Ele que trouxe junto a história do Creed, junto com o Michael B. Jordan e tudo mais, qual que seria realmente a ideia para formatar realmente, né, o primeiro Creed. Ele tá presente aqui e esse terceiro filme, querendo ou não, assim, ó, ele engloba a história por completo dos três filmes, tá? E isso funciona muito bem na tela, porque desde a primeira parte do filme, tá? Já logo no prólogo ali do filme, a gente já vê personagens ali que a gente já viu antes dentro dessa franquia e que a gente tá vendo novamente aparecer ali com uma importância um pouquinho diferente, assim, em outro momento da sua vida completa. E isso funciona muito bem na tela ali. Mesmo que as escolhas feitas, tá, para que isso tudo aconteça, é sempre deixado de lado a figura do Rock, tá? A gente não tem, e isso já estava falado, isso já estava claro, tem entrevistas do Sylvester Stallone falando sobre isso, inclusive falando uma palavra que é muito complicada em relação ao desrespeito, em relação a ele, em relação aos detentores reais ali, né, tanto da franquia, por ele também não ter esses direitos, sendo que ele que criou, né, todos esses personagens e tudo mais. Ele está até colocado como um produtor do filme. Só que a gente sabe que aquela menção dele como produtor é meramente colocada na tela, né, para algum tipo de ganho específico, tá? É simplesmente assim uma obrigação do que realmente ele ter trabalhado ou ter participado em qualquer coisa que aconteça no filme, assim. Então, em nenhum momento do filme, tá, a gente tem essa menção do Rock. Eu já tinha feito um vídeo aqui no canal falando sobre as primeiras impressões, tá, dos críticos americanos, porque o filme também estreia agora na semana nos Estados Unidos, mas as críticas já tinham saído, né, no fim de semana passado. E eles falam que sentiram muito, né, a presença ali do Rock, que não, assim, pelo filme. Eu não senti tanto, tá? Pra ser bem sincero, assim, não senti tanto. E eu até acho um problema a gente não ter algum tipo de menção, porque a gente sabe que, cara, o Adonis, ele tem, né, assim como qualquer outro tipo de filme, né, seja do Creed ou seja do Rock, ele tem ali uma maneira de como funcionar esse roteiro, ou seja, o Adonis ele vai passar assim por uma jornada de transformação, onde ele vai sofrer muito, onde ele vai aprender muito nesse caminho e também vai ter um grande momento de superação para encerramento dessa jornada no ato final do filme. Então, nesses momentos todos, onde ele começa a perder muitas coisas, né, e ele tem que realmente ter essa parte do sofrimento e tem essas lembranças todas que estavam acontecendo, ele em nenhum momento ele chega a conversar sobre a existência do Rock, chega a conversar simplesmente também assim sobre, pô, a gente não pode ir lá incomodar ele por outra coisa. Não sei se isso não é uma coisa específica também deles não poderem mencionar o personagem, só poderem mencionar ali outros tipos, né? Mas é estranho porque, por exemplo, o Apollo, ele é mencionado e mostrado, inclusive, tá? Então, por que que o Rock não tá ali? Isso deixa mais ainda, né, botar aquela lenha no fogo em relação a todas essas divergências que aconteceram, né, na produção já do filme ali, desse afastamento do Sylvester Stallone e tudo mais ali. Se isso não teve também algum tipo de conflito em relação ao Michael B. Jordan, Ryan Coogler e tudo mais, mas até muito mais o Michael B. Jordan, porque como ele assume também a direção desse filme aqui, muito para esse projeto acontecer, acaba vindo dele, né? Acaba vindo do próprio ali. E é estranho, assim, não ter nenhuma menção durante toda essa jornada que o personagem passa do Adonis sobre o Rock, cara. E tudo que eles viveram antes é extremamente importante. Então, não é necessariamente, né, a falta do personagem, mas é essa falta de menção que simplesmente, assim, me deixou um certo estranhamento.
E tem um elemento no filme que eles conseguem trabalhar muito bem, tá? Que a gente consegue colocar em paralelo. Por exemplo, o primeiro filme do Creed era muito sobre ele, muito sobre essa relação com o pai, mas era muito sobre ele, né? Era muito quem que ele realmente gostaria de ser nesse mundo e tudo mais. O segundo, ele fala muito sobre pais e filhos, né? Toda a relação que tem do Drago com o pai, obviamente a relação dele com o Apollo e o Rock, obviamente, né? Inserido tudo aquilo que estava acontecendo. Aquele final, cara, magistral que tem do filme do Rock encontrando lá o seu filho, do Adonis, né, indo até o túmulo do Apollo, ou seja, ele é muito sobre pais e filhos. E aqui, esse terceiro filme, ele conversa muito sobre a questão de irmãos, tá? E esses irmãos ali, como é o personagem lá no Damien, que é o... Cara, Jonathan Majors, ele é uma força incrível da natureza, assim. Porque ele construiu, né, esse Damien de uma maneira onde a gente vê toda uma complexidade que esse personagem tem por muita carga que aconteceu no passado. Então, essa irmandade que é muito o tema desse filme está muito colocado também na química onde o Michael B. Jordan e o Jonathan Majors conseguem colocar para ambos os personagens ali. E é óbvio que isso vai estourar no momento ali para a gente chegar a realmente ter uma grande motivação para ter a sequência final, a gente ter a luta final. E essas motivações, elas são muito bem claras e elas são muito bem explicadas, que era algo que eu estava muito preocupado, porque a gente sabe que de vez em quando se repete muito, né, a questão de como que vai realmente se gerar esse conflito, se vai ter alguma perda de algum outro personagem e tudo mais, para que gere, né, essa motivação de novo, por exemplo, no protagonista, que é o Adonis, para que ele vá realmente, né, ter outro tipo de batalha, literalmente, nessa jornada ali. De vez em quando, esses elementos, assim, eles parecem que sempre precisa ter uma perda para que aconteça tal coisa. E aqui, acho que a maneira como eles constroem esse conflito entre o Adonis e o Damien realmente foge desse aspecto e realmente consegue fazer funcionar porque precisa acontecer ali do filme. E tudo está muito bem claro e muito bem explicado, e a motivação do Damon de por que que ele está surgindo isso, galera, não é nenhum tipo de spoiler, para quem já viu o trailer do filme ali, está muito claro que existe sim algo muito mal resolvido no passado entre esses dois personagens, e o filme se preocupa muito em realmente colocar tudo isso para acontecer ali, e também trazer uma grande motivação para o Adonis do porquê que ele também vai, né, para, querendo ou não, um momento de sua própria também parte de acerto de contas, digamos assim. Eu ia falar vingança, mas a vingança é uma palavra completamente errada, seria muito mais um acerto de contas, né? Então, como que o filme vai construindo para chegar nesse momento da batalha final, né, da grande luta que os dois vão ter, que é até chamada, como coloquei no título aqui da crítica, né, pô, a Batalha de Los Angeles, né, ou a Batalha por Los Angeles ali, também é algo que vai fazendo com que chegue nesse momento ali, que esse momento seja realmente explosivo e tudo mais. Por eles colocarem, tá, esses elementos dos dois primeiros filmes do Creed, eles todo o tempo, tá, tem algum tipo de referência, mesmo que essa referência não seja falada, mas tu entende em relação a referências de arcos de personagens, do porquê que eles estão inseridos ali daquela forma ali. E isso, inclusive, é falado pelo personagem do Damon, né, sobre chances, sobre como que o Adonis também surgiu, e essas referências que o filme vai fazendo à sua própria história quanto franquia, também é outra coisa, assim, pô, pra quem é fã, cara, vai gostar bastante. Se tem um ponto, assim, que não é que eu não gostei, tá? Mas eu acho que eles fazem uma escolha em relação a toda a luta final e toda a batalha final, toda a grande batalha ali pro Los Angeles, que ele entra num aspecto muito mais íntimo da relação realmente dos irmãos, do que esse momento grandioso de superação muito mais focado no personagem do Adonis. Não é que a batalha final ela perca força ou que ela fique muito mais concentrada no personagem do Damon, por exemplo. Não. Só que a maneira como eles querem traduzir isso para a luta, que a gente sabe que sempre é muito bem colocado, ele vai por um outro caminho, assim. Ou seja, ele ficou até menos, para mim, impactante de todo o momento de superação que a gente sabe que acontece também naquele momento da final, né, do filme, no momento da grande luta ali, do que realmente funciona até nos outros Creeds, assim. Por exemplo, eu gosto muito mais da sequência toda de luta entre o Creed e o Drago, por exemplo, no 2, do que eu gosto aqui no terceiro. Justamente por isso, porque lá essa carga emocional toda, ela tá inserida também para essa questão da superação que tem que acontecer para esse momento grandioso ali da batalha. Mas galera, pô,
Para quem gosta da franquia, assim, ó, é uma baita pedida. O filme ele entrega realmente assim um drama que consegue ser bem íntimo. A entrada do Michael B. Jordan como diretor e também como esse protagonista ali que sabe muito bem para onde ele quer guiar o seu personagem, funciona sempre muito bem. Mesmo que o filme ele peque em alguns momentos ali que isso tá muito claro assim, que é a questão de escolhas da direção, que daqui a pouco na edição final ele chega a perder um pouco assim até de ritmo, tá? Mas, por exemplo, o filme tem, digamos assim, ó, três grandes lutas, três grandes momentos ali de enfrentamento. E eu acho que no segundo, ele, que é bem ali o momento da virada do filme, ele consegue acertar esplendorosamente bem toda essa parte de como que ele vai colocar justamente isso, que eu queria ver colocado também na luta final. Como que ele vai pegar toda essa parte emocional e também vai colocar isso dentro dessa parte de superação para funcionar também ele dentro da luta. Mas galera, pô, quero muito saber de vocês. Expectativa de vocês para quem não viu ainda esse terceiro filme aqui do Creed. Para quem já viu, coloca embaixo nos comentários o que achou do filme para a gente seguir conversando. E galera, hoje ainda sai a crítica completa com spoilers para a gente poder conversar abertamente sobre outros pontos que acontecem no filme também, certo? Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!